Olá, estamos começando mais uma edição do TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Um abraço às duas pioneiras das duas maiores cidades aqui do sul, Ilhéus e Itabuna, que foram pioneiras na TV por assinatura no norte e nordeste do Brasil, e há quase 20 anos aí nos prestigiando com a grande audiência. Muito obrigado mesmo. Obrigado também a você que não está na TV a cabo, por algum motivo, mas está aí com a gente nas redes sociais. Estamos também no YouTube ao vivo. Lá você nos encontra aí na página TVI Oficial. Já temos aí mais de 12 mil inscritos. Faça a sua inscrição, participe também, interaja com a gente aí pelo chat, mande mensagens, perguntas, tá certo? Estamos também no Facebook e no Instagram. Siga a TVI nas redes sociais, ok? Olha, para você que quer ficar atualizado todo dia, minuto a minuto, o que está acontecendo na sua região, na sua cidade, no seu bairro, no Brasil e no mundo, você pode acessar aí gratuitamente, é o presente da TVI, viu? O Jornal à Tarde, portal de notícias mais atualizado do Nordeste, minuto a minuto atualizando você. Você não vai precisar pagar assinatura, é um presente nosso para você, está aí no nosso stream, tviplay.com.br. Está também no nosso aplicativo na loja de Android. Se o seu celular é Android, você pode baixar aí na loja gratuitamente TVI Play Brasil e lá tem um Jornal à Tarde gratuito para você. Você vai ler todo o jornal sem pagar nada, tá bom? Daqui a pouquinho os destaques do jornal vão passar aí no rodapé do seu vídeo. Bom, gente, hoje é sexta-feira, sextou, A gente vai falar aqui sobre ecologia, sobre meio ambiente. Daqui a pouquinho tem um quadro aqui, com a Priscila e com o professor Guilhardes, que vão trazer novidades aí nessa nova temporada. Hoje também a estreia aqui do quadro O Assunto É, com o jornalista Kleber Torres, que esteve aqui semana passada e essa semana também, você lembra, e anunciou a sua estreia para hoje. O convidado dele hoje é um político, um candidato ou pré-candidato, melhor dizendo, porque estamos na fase da pré-candidatura, à prefeitura municipal. Então, daqui a pouquinho, você vai saber quem é o entrevistado hoje do Kleber Torres em O Assunto É, hoje, política local, tá certo? Vamos falar também de tudo que está ocorrendo aí na nossa Bahia, aqui na nossa região e na nossa cidade. Tudo isso a partir de agora aqui no TVI News, que começa falando do tempo, a previsão do tempo. Muito quente ainda hoje, você vai ver aí, mas está se aproximando aí do sudeste uma frente fria e quando ela for para o mar, possivelmente, alguma coisa dessa frente fria vai passar aqui pelo sul da Bahia, tá certo? Mas vamos ver como é que fica o tempo hoje em sua cidade, aqui na região e também na nossa capital, Salvador. Em Ilhéus, a mínima foi de 25 graus até as 6 da manhã. Já deu uma chuvinha em alguns lugares da cidade, Pode chover mais ainda hoje, mas pouco. A máxima vai ser de 32 graus ao meio-dia. Itabuna, a mínima foi de 23 até as 6 da manhã. Vai chegar aos 33 graus daqui a pouquinho, viu? Às 11h30 já começa essa temperatura aí. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, 31 graus. Não há possibilidade de chover forte hoje, talvez chuvas isoladas. Guararema, a mínima foi de 23, a máxima chegará a 32. E Itacaré, a mínima foi de 26, a máxima chegará a 31 graus. Vamos ver como é que fica agora Itajuípe, Nossa querida Itajuípe, aí bem pertinho aqui. 23 de mínima, a máxima chega a 33 graus ao meio-dia. Deve permanecer assim quente até as 3 da tarde, hein? Ibicaraí da mesma forma, 22 de mínima e 33 de máxima. E Canavieiras, 25 de mínima, foi até as 6 da manhã. A máxima vai chegar aos 32 graus. E a nossa capital, Salvador, hoje amanheceu com tempo bom, O céu claro, o sol forte. O verão parece que ainda continua, Muito quente também em Salvador. A mínima foi de 26, a máxima vai chegar a 31 graus daqui a pouquinho ao meio-dia. Chance de chuva muito pouco em regiões isoladas ali da Grande Salvador. Porto Seguro, a mínima foi de 24, a máxima vai chegar a 32 graus. Chance de chover também muito pouco em Porto Seguro, viu? Já Vitória da Conquista, temperaturas amenas, Hoje já temos aí 19 de mínima, até as 6 da manhã, que é quase o normal. E a máxima vai chegar aí a 29 graus ao meio-dia.
então a temperatura mais agradável que o restante aqui, até por conta da altitude, né? A nossa cidade serrana aí, Vitória da Conquista, com chance de chover pouco em algum momento em regiões isoladas aí da cidade, ok? Olha, gente, os advogados do ex-jogador Robinho, né? Foram provocados pelo presidente Lula quando Lula criticou a atitude do Robinho de se esconder, né, de não se entregar à justiça italiana, e os advogados do Robinho ontem deram troco, né? Eles citaram aí, inclusive no pedido de habeas corpus, aquela situação do Supremo Tribunal Federal, né, que não inocentou, mas liberou Lula de todas as acusações que ele vinha respondendo pelo 4º Tribunal Regional Federal, né, lá do Sul. Então isso foi citado aí nesse pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal. Não só uma resposta ao Lula, né, já que o Lula se envolveu nessa questão, mas também, além de dar essa afinetada, usou esse artifício do Supremo Tribunal Federal para pleitear aí essa absolvição, né, temporária aqui no Brasil, do jogador Robinho, que é acusado e condenado na Itália a 9 anos por estupro, né? Com várias provas, com indícios e tudo mais. Bom, gente, o caso Daniel Alves, que é muito parecido, né? Para não dizer igual ao do Robinho, que o Daniel não teve a chance de fugir, foi preso lá na Espanha, ele não conseguiu pagar o dinheiro, né, exigido pela justiça espanhola para obter a sua soltura, né? Provisória até que se julgue o recurso, e assim sendo ele vai continuar preso, viu? O prazo foi dado de 24 horas para que ele depositasse 1 milhão de euros, que representa aqui para o Brasil, né, quase 6 milhões de reais. O pai do Neymar estaria sendo questionado, né, se ia ajudar ou não, mas parece que não respondeu a tempo, e essa fiança, né, não foi paga no prazo dado pela justiça. Sendo assim, o Daniel Alves continua preso e agora vai ter que aguardar o recurso, né, na cadeia. Não é fácil, viu? Agora um jogador, né, que brilhou tanto lá no Barcelona, na Espanha, né, não conseguiu fazer aí o seu pezinho de meia, né? Você vê que ele não tem dinheiro, não fosse o Neymar pagando advogados para ele não teria nem defensor aí nessa situação que ele foi imposta lá devido ao crime que ele cometeu, né? Afinal de contas, ele abusou de uma moça, estuprou a moça no banheiro de uma boate. E ficou comprovado, e ele foi usado aí como bode expiatório lá da Espanha, porque a lei lá está muito rigorosa agora, e eles querem dar um exemplo, né? E o Daniel Alves foi esse exemplo. E baseado já na atitude do Robinho, que fugiu lá da Europa para o Brasil, e o Brasil não tem esse pacto de extradição com outros países, né, da Europa, aí a Espanha já tomou todas as precauções com relação a Daniel Alves, não deixando ele fugir, mantendo ele preso, e ele vai ter que pagar a pena, né? De todo mal, né, ainda menos mal que ele pegou aí só de prisão fechada, em regime fechado, 4 anos e meio, né? Os outros 4 anos e meio ele vai fazer um regime semiaberto, então já é algo mais aliviador, porque senão ele ia pegar aí 9 anos de regime fechado, que a Espanha não é como o Brasil, né? Que tem até agora aí essas saidinhas, que tem os relaxamentos, né? Lá não, lá principalmente essa questão agora do estupro, né? Lá está levado muito a sério e ficou preso, vai ficar preso mesmo. Por falar nas saidinhas, né? O Congresso Nacional aprovou por maioria ampla, né? Tanto no Senado quanto na Câmara, a questão de proibir as saidinhas temporárias dos presos, né? Aquelas saidinhas em dias especiais, como Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais, Dia da Criança. Isso já vinha sendo questionado pela sociedade há muito tempo. Eu não sei se você lembra, mas recentemente, coisa de alguns anos atrás, uma senhora em Salvador estava fazendo compra em um shopping. Quando ela chegou no estacionamento do shopping, ela foi rendida por um bandido que tinha acabado de sair de uma dessas saidinhas aí, né, do presídio lá em Salvador, na Mata Escura, e foi direto para o shopping sequestrar a mulher. Ele acabou de sair, ele não foi nem em casa, não foi ver a família, ele acabou de sair do presídio e foi direto para o shopping assaltar uma mulher no estacionamento do shopping e levou ela como refém,
né? Acho que você está lembrado disso, acabou indo para aquela região ali de Feira de Santana e depois foi pego. Mas, enfim, isso não é um caso isolado, tivemos inúmeros casos, né? Só que agora, esse ano ainda, né, culminou com a saída de um preso, agora se não me engano foi no Réveillon, Natal e Réveillon, e ele estava solto, não retornou à prisão, e lá em Minas Gerais, né, acabou atirando na cabeça de um sargento. A gente mostrou aqui as imagens, uma coisa terrível, né? O sargento deu voz de prisão, ele sacou a arma e atirou, e o PM caiu imediatamente morto, e isso causou indignação muito grande, né? Eu diria que esse foi o pingo d'água que transbordou o copo. E aí, como o Pacheco é mineiro, né, viu a pressão de perto lá, resolveu pôr a pauta rapidamente, né, para ser votada no Senado. O parlamento, né, a Câmara de Deputados também já tinha um projeto como esse, já tinha um relator que vinha fazendo, aproveitaram, fizeram um aperfeiçoamento na Comissão de Justiça e foi aprovado. Agora, o problema é que o Lula é contra, né, acabar com essa saidinha. O presidente Lula orientou, né, os seus deputados que não votassem a favor dessa proibição da saidinha. Mas aí é que está, né? Houve até um pedido de alguns deputados da base do governo para que ocultasse, né, a questão nominal da votação, para que eles pudessem votar a favor da saidinha e no governo ninguém ficar sabendo quem votou, quem não votou. Então, o governo já foi traído aí pela sua base, né, pelo menos por uma parte dela. E agora o projeto aprovado foi para a sanção do presidente, ele tem 15 dias, né, 2 semanas aí para sancionar essa lei, mas estão dizendo que ele vai fazer vetos ou vai vetar, e o Congresso já avisou que se ele vetar, vai derrubar o veto e o próprio Congresso vai sancionar. Então, essa situação deixa o Lula, né, o presidente Lula, numa sinuca de bico, né, como se diz na gíria aí. Porque se ele vetar, vai derrubar o veto, ele perde ali uma parte da moral com alguns deputados, né, com o próprio Congresso, e fica mal também com a sociedade, né, porque a maioria da sociedade brasileira quer acabar com essa saidinha, né. O argumento do PT e do presidente Lula é que essa saidinha ajuda a ressocialização do preso, do indivíduo, e que é a minoria que comete crimes e não volta para a cadeia, né? Mas aí tem, dentro dessa lei, tem uns dispositivos lá que coloca que se o indivíduo for de bom comportamento, não for um crime hediondo, né, for um crime mais leve, que ele vai ter direito a essa saidinha para estudar, para trabalhar e para voltar ao convívio da sociedade, né? Então a lei, no seu corpo lá, tem todas essas possibilidades e quem quiser está lá na internet, né? O projeto de lei, você pode ler e ver que tem lá as possibilidades e as vírgulas, né? Que aí tem aquelas saidinhas para um caso ou outro, que sempre vai ter uma brecha, né? Toda lei brasileira sempre vai ter uma brecha. Agora, para o criminoso hediondo, aquele perigoso, a lei agora é mais dura e acho que o Brasil precisa disso, né? Essa semana aqui, acho que foi na quarta-feira, discutimos aqui com o Roberto José, que é especialista em segurança pública, essa questão da segurança no Brasil. E eu dizia, o problema do Brasil não é falta de lei, muito pelo contrário, nós temos leis até demais, né? Temos muitas leis. O problema do Brasil é a sensação de impunidade, porque essas leis não são cumpridas por aqueles que podem pagar bons advogados. E hoje o narcotráfico tem grandes advogados, eles já estão inclusive formando advogados, porque eles bancam faculdades para as pessoas deles, que já estão ali dentro do crime organizado e vai defender, né, o crime organizado. Então, para esses aí, né, sempre tem as brechas da lei e eles conseguem, né, sair fora do cumprimento da lei. Os políticos da mesma forma, a gente viu aí agora a anulação da Lava Jato, o festival que aconteceu e está acontecendo no Brasil, né? Até na questão do acordo de leniência e das empresas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, acabou indo lá e liberando a multa para 2 empresas pelo menos, né? Como foi dito até por ele outro dia, né? Dos amigos do seu pai. Então, isso dá ao brasileiro uma sensação de que nada vai acontecer, né? A gente viu agora os criminosos da Marielle, né, afirmarem que quando foram contratados pelos mandantes,
Eles argumentaram e os mandantes falaram, não, fica tranquilo, não vai dar em nada não, fica tranquilo. Então, essa é a sensação do brasileiro, né, de que nada vai acontecer, você pode cometer o crime tranquilamente que vai passar impune. Então, enquanto não mudar essa concepção e as autoridades realmente fizerem cumprir as leis que já existem aí, que são muitas, temos lei para tudo aí no Brasil, né? Então, o brasileiro vai achar sempre que tem um jeitinho a dar e que não vai dar em nada e vai ficar sempre por isso mesmo. E aí todo mundo se acha no direito de cometer crime, né? Basta se ver ali de posse de uma arma, diante de algum inimigo ou de algum adversário, momentaneamente que seja, e aí vai cometer crimes. Então é isso que precisa mudar no Brasil. Bom, gente, eu vou falar agora da cotação, né? Vamos às cotações e na volta o Kleber Torres está aqui para começar o quadro hoje, inaugurar o seu quadro aqui dentro do TV News, né? Inaugurar para esse ano, né? A nova temporada do Assunto É. Vamos conferir então as cotações e ele entra já aí com a gente. Em Itabuna-Ilhéus, a arroba do cacau está sendo comercializada a R$ 523,05. Em Piauí, R$ 519,30. Em Camaquã, R$ 522,00. Em Eunápolis, R$ 522,00. O boi gordo, arroba de 15 quilos, Feira de Santana, R$ 240,00. Em Tapetinho, R$ 215,00. Em Teixeira de Freitas, R$ 220,00. Em Salvador, R$ 240,00. Em Eunápolis, R$ 220,00. Já o café mais comum no sudoeste baiano, né, e na Chapada Diamantina, é o café arábica, tipo bebida dura, saca de 60 quilos, comercializado em Barreiras a R$ 975,00, em Vitória da Conquista R$ 960,00 e em Luiz Eduardo Magalhães R$ 985,00. O Luciano também vai fazer. Ouvintes, bom dia. Estamos voltando com o Assunto hoje entrevistando o advogado Dinailton Oliveira, ex-presidente da OAB Bahia, e que tem seu nome cogitado para sucessão municipal. E Luciano Veiga, que foi diretor executivo da MURC e hoje é diretor executivo do Litoral Sul, que é uma coligação de prefeituras municipais trabalhando em função do desenvolvimento regional e que também está organizando um grande evento no próximo mês que vai discutir uma questão que nós estamos colocando nesse programa, que é a retomada do desenvolvimento de Itabuna e da região. A região teve problemas sérios. Na retomada do seu desenvolvimento econômico, desde a Vassoura de Bruxa. E, por exemplo, Itabuna, que é um polo de serviços, de comércio, de saúde, enfrenta a queda de 8,6% da população em um período de 10 anos no último censo. O que aconteceu? Caímos para uma população de 187.600 habitantes. A cidade, que é esse polo de uma grande região rica, que segundo Selen Rachid Asmar, e que também era pobre, a 160ª cidade do país em população. Até aí tudo bem. Nós somos hoje o 3.163 em renda per capita. E na Bahia somos o 7º município em população, já fomos o 4º e hoje somos a 63ª em renda per capita, o que dá ideia da nossa pobreza e tudo mais. Essas duas questões que eu estou colocando de desenvolvimento está sendo discutida
por um projeto do Litoral Sul, juntamente com o Governo do Estado, SEBRAE, que vai realizar no dia 24 de abril um grande evento, um grande simpósio para discutir a questão do desenvolvimento sustentável e, por exemplo, infraestrutura, aeroporto, estradas, e a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Bem, eu gostaria de saber de Luciano, o que é esse evento que vocês estão promovendo? Bom dia a todos e a todas. O microfone é bom. Bom dia a todos e a todas. Esse é um evento que a gente já vem discutindo há muitos anos, Kleber. A gente já teve aqui a oportunidade de falar a esse público seleto. A gente precisa discutir o cavalete modal, né? Esse cavalete modal que você citou aí, porto, ferrovia, rodovia e aeroporto. Esses elementos é um elemento de grande investimento na nossa região, na Bahia, no Brasil. Eu diria para você, em cavalete modal, um dos maiores investimentos internacional. Porque você vai ter 4 elementos modais que vão serem produzidos ao mesmo tempo, né? É claro que você pode dizer assim para mim, mas já existe a questão da rodovia, da BR-101, mas não está duplicada num trecho da Bahia, principalmente no nosso trecho aqui, para que nós possamos ter uma capacidade logística maior. Temos hoje uma nova rodovia que vai ligar Ilhéus e Itabuna, né? Essa conurbação urbana, que é uma parte da discussão também da região metropolitana, que agrega em tudo isso. Então a gente pretende discutir com os parceiros como o SEBRAE, como a CEPLAN, como a UESC, que é o grande parceiro nosso, vai estar sediado o evento, a MURC também vai estar fazendo parte, o consórcio Litoral Sul está provocando essa discussão, que terá outros desdobramentos para que nós possamos discutir como é que podemos fazer o desenvolvimento econômico da nossa região a partir desses modais. Ednailton Oliveira, você tem seu nome cogitado para prefeito de sucessão municipal, mas ainda não definiu o partido pelo qual vai se filiar. Eu gostaria de saber, como profissional liberal e como agricultor, o que é que você vê nesse retrocesso de Itabuna, que perdeu 8,6% da população, e é um assunto que não está constando da agenda dos políticos até agora, pelo menos no debate da sucessão. Na verdade, Kleber, nós temos uma fragilidade muito grande quando se pensa em desenvolvimento, porque desenvolvimento regional ele tem que estar no centro das discussões. Se discute muito em política municipal o desenvolvimento daquele município, mas implica para aquele município desenvolver-se, implica num desenvolvimento regional. O nosso companheiro aqui falou sobre a MURC, né? Associação dos Municípios da Região Cacaueira. Mas, infelizmente, nós não tivemos lideranças políticas regionais para que pudéssemos estar reunidos e discutindo um projeto de desenvolvimento para a nossa região. Infelizmente, isso não tem acontecido. Por exemplo, nessa nossa região, a Itabuna e Ilhéus, foi criada, meu pai criou na Constituição Estadual, que uma região metropolitana que traz muitos benefícios. Mas até hoje não foi regulamentado e ninguém discute, ninguém fala sobre isso. Então, que a mim me parece que está faltando na região lideranças com um olhar não personalista, mas um olhar coletivo para que nós possamos criar projetos efetivos de desenvolvimento para que Itabuna, por exemplo, estou citando o caso de Itabuna, 39% da população sobrevive com meio salário mínimo a menos, né? Nós estamos não só com a pobreza, mas com a miserabilidade no convívio diário que gera N problemas, né? Problemas até de violência.
Sim, agora, esse projeto da região metropolitana, a AMURC tem discutido esse assunto, de que forma, Luciano? E o consórcio? O consórcio tem discutido isso, Ednei. A gente fez um trabalho muito grande lá atrás com a CEPLAN, com a UESC, com relação a esse debate com a comunidade, com a questão da região metropolitana. A região metropolitana volta a ser discutida de novo, agora o Estado tem interesse de fazer essa rediscussão, mas a discussão da região metropolitana, quando a gente trata-se de olhar para Salvador, para Bahia, a gente verifica que ainda a gente está a desejar com relação aos conceitos metropolitanos. Quando você fala da região metropolitana, a gente já tem uma conurbação urbana muito forte entre Ilhéus e Itabuna. Com esse advento agora do cavalete modal, isso vai ser muito necessário. O novo marco legal, a região metropolitana, quer dizer, o marco legal de 2015, que determina como é que você pode ter uma região metropolitana a partir de uma governança compartilhada, porque não adianta você ter uma região metropolitana, exemplo de Salvador, que não tem uma governança compartilhada, onde você não tem elementos comuns de gestão. E a nossa já tem elementos comuns de gestão. O consórcio público, pela legislação, é um dos elementos comum à gestão da região metropolitana para desenvolver, a exemplo da questão do aspecto do saneamento básico, a questão do aspecto ambiental, a questão do aspecto logístico. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de desenvolvimento econômico para a nossa região, o que vai ser transformado a partir desse cavalete modal, nós estamos discutindo lá internamente a questão de criação de clusters de logística. Por exemplo, dos 16 municípios que compõem o consórcio Litoral Sul, nós temos 11 municípios ao longo da BR-101. Se nós colocarmos em cada um desses municípios uma unidade de clusters, que é indústrias e a parte também de elementos logísticos, nós estamos falando de uma redistribuição de uma nova economia na região que vai acontecer quer queira, quer não. O que nós precisamos, aí eu concordo plenamente contigo, é estar preparado para fazer essa grande discussão para que nós não sejamos pegos de surpresa com relação a isso. A gente não pode mais ficar discutindo a região sul da Bahia sem uma perspectiva de futuro. Bem, Dinailton, eu estive conversando com um sociólogo conhecido daqui da região e ele acredita que esse retrocesso de Itabuna e esse problema é o deslocamento da questão da vassoura de bruxa, da crise gerada pela vassoura de bruxa que empobreceu o setor agrícola. Isso pode ser verdade a partir do momento que o PIB de Itabuna é menos de 1% do setor agrícola hoje. Isso é verdade ou a crise é mais ampla? Eu acredito que a crise, principalmente, é uma crise política, Kleber. Porque não há discussão, pelo menos eu não tenho lido, né, as lideranças municipais reunidos em torno dessa discussão. A crise do cacau, a vassoura de bruxa, foi da década de 80. De lá para cá, nada se fez ou pouco se fez. Então, Luciano está trazendo aqui essas informações novas. Eu parabenizo, porque até então pouca discussão houve sobre projetos de desenvolvimento na região. E aí toda a desculpa recai sobre a vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa tem 40 anos, isso era para que nós já tivéssemos, não é, discussões outras de desenvolvimento que não houve. Nós temos aqui, cada prefeito parece que olha só para seu umbigo, não teve a capacidade de agregar com os demais prefeitos da região para ter essa discussão política. Veja, por exemplo, até mesmo no campo eminentemente político, né, nossa região nunca sentou na mesa das discussões para um candidato a governador, um vice-governador, senador. Não, nunca. Uma região como a nossa, que deveria, sim, de uma importância política muito grande, deveria estar sentado na mesa nas discussões dos destinos da nossa Bahia. Nós já contribuímos muito para a Bahia, o desenvolvimento da Bahia. E hoje nós estamos precisando de que essas lideranças municipais tenham consciência para sentarem na mesa e deixar de olhar só para o seu umbigo.
Luciano, a questão é o seguinte, a região não tem uma representação política forte no Congresso, nem na Assembleia Legislativa. Temos talvez um deputado estadual de Itabuna e um de Ilhéus como representantes da região, que é uma área com quase 3 milhões de habitantes. A ideia do Estado de Santa Cruz seria um debate a ser discutido também nesse processo de desenvolvimento, ou você acha que isso não precisa? Eu, sinceramente, acho que isso não precisa. É claro que a gente tem hoje uma questão de um déficit muito grande de representatividade, tanto federal quanto estadual, mas a gente precisa fazer o entendimento de que a nossa região está passando agora para uma nova virada de página, né? Eu concordo plenamente com o meu colega aqui do lado, certo? Onde ele diz que a gente não pode ficar preso ao passado, ainda mais um passado de 40 anos. Eu acho que a gente tem que atravessar exatamente essa onda e buscarmos nossa oportunidade. A região agora vai ter uma transformação muito grande. O que nos preocupa, na verdade, aí concordo plenamente, é que nós precisamos ser protagonista dessa discussão. A gente não pode ser induzido a fazer toda essa transformação de fora para dentro, não de dentro para fora. É essa discussão que a gente pretende, através do querido nosso presidente Antônio Anísio, que colocou esse desafio a nível do consórcio, para que nós pudéssemos reunir o máximo de instituições locais, regionais, estaduais e nacionais, porque a gente pretende trazer também para essa discussão no dia 24 representantes de ministérios afins, como o Ministério da Cidade, vai estar aqui conosco também representante, para que nós possamos discutir a nossa região. A gente precisa discutir a nossa região e precisamos fazer urgentemente uma agenda produtiva, para que nós possamos ser dono do nosso espaço, dono do nosso futuro e principalmente, e isso é muito importante, que nós consigamos transformar todo esse movimento em movimento que nós tenhamos capacidade de eleger deputado federal, deputado estadual, até mesmo governador, para que nós possamos ter nossa região de volta, certo, no cenário político estadual e nacional. A região já teve 3 momentos da discussão do Estado. Primeiro com o Eusínio Lavínia, nos anos 30, 40, ele era um socialista até. Depois teve o Buck Jones, Henrique Cardoso, que foi um deputado que teve um projeto já nos anos 50, 60. Buck Jones morreu e saiu do cenário político. E Fernando Gomes também apresentou o projeto que não chegou a ser levado à discussão, porque nas comissões perdeu, parece, por um voto. Você, como sobrinho de Fernando e como uma pessoa também que viveu na região durante toda a sua vida, e filho de políticos também, você acha que esse Estado é necessário ou você é contra a ideia do Estado de Santa Cruz? Por quê? Não é ser contra, até mesmo porque eu sempre tive como princípio de quanto menor a administração, mais transparente ela pode ser. Eu sempre preguei pela transparência. Agora, nesse momento, Kleber, essa discussão da divisão do Estado, ela pode tomar outros contornos e que venha diminuir, prejudicar o que nós estamos prezando do imediato. Eu acredito que essa discussão da criação de um Estado, ela pode vir, mas num futuro, não nesse momento em que nós estamos precisando de ações reais, porque efetivamente a nossa região está empobrecida e nós estamos correndo o risco de não ter paz nas nossas cidades. Então é necessário, volto a dizer, Kleber, e concordo plenamente com o Luciano, que nós temos que rediscutir as nossas convicções, até inclusive políticas, para que essas convicções políticas não possam atrapalhar o desenvolvimento regional, abrangendo todo o nosso povo. Então, eu acredito piamente que nós somos capazes, se nós nos unirmos, nós tivermos lideranças capazes de tentar unir aqui a região politicamente para que nós possamos implantar essas mudanças necessárias para que nós cheguemos no caminho do desenvolvimento.
No programa do Cavalete, a questão da sustentabilidade é colocada. Mas eu queria saber, assim, por exemplo, o aeroporto. Como é que está a situação do aeroporto? Parece que o lixão impediu a criação do aeroporto próximo da CEPLAC. Há outro lugar para esse aeroporto? Ou não existe mais espaço para esse aeroporto na região? Por exemplo, o porto. Como é que está o novo porto, o Porto Sul, o projeto? E como é que está a ferrovia? Como é que está esse conjunto de obras em execução? Vamos lá, a questão do cavalete modal, com relação à questão ferroviária e o porto, há um investimento do PAC 3 agora na ordem de quase 4,7 bilhões de reais. Né? São 500 milhões de dólares que vão ser aplicados agora para fazer a conclusão e o término dessas obras que estão em andamento. Com relação à questão do aeroporto, nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Lula através do nosso presidente Antônio Dionísio, e ele falou que precisaríamos de um projeto, certo? Para que nós possamos visualizar isso. Eu tenho dito internamente para alguns colegas, também o doutor Dinailton está aqui conosco, de que não tem como a gente não ter o aeroporto de porte internacional. Ninguém vai fazer um investimento, doutor, de bilhões em dois modais, ferrovia e rodovia, sem ter a capacidade de ter outro modal que tem uma celeridade a título de atendimento. Por exemplo, como é que você vai fazer hoje um investimento, uma tecnologia tão avançada, aonde você vai ter uma dificuldade, por exemplo, fazer manutenção desses equipamentos, porque você não tem um aeroporto para descer aqui um avião com equipamentos full time para que você possa fazer o atendimento. Como é que você vai fazer todo esse avanço, fazer toda essa provocação de novos investidores, que você não vai ter aqui investidor interessado de ampliar o aspecto logístico, porque tem alguns equipamentos, por exemplo, se você vai ampliar o parque de tecnologia de Ilhéus, você vai precisar de aeroporto, porque ninguém vai transportar notebooks, tablets, computadores através da logística terrestre por questão de risco. Vai transportar através da logística aérea. Isso é fundamental a gente entender que isso vai acontecer, né? A transformação, a gente já tem um aeroporto hoje que não atende nem sequer a nossa necessidade atual, sequer uma necessidade nossa futura. Sim, com relação à questão da localização, segundo informações que nós temos com relação à área da CEPLAC, foi muito mais motivada por aquele prédio ali do pessoal do Cidadele, que fica na área exatamente de decolagem, certo? E exatamente naquele chamado traçado de decolagem, e aí você teria dificuldade de segurança no aspecto do voo daquele aeroporto, naquele projeto ali. Nós temos outra área, que é uma área ali próxima à Serra Grande, que é uma área que, segundo a Anatel, é a melhor área que nós temos, uma área próxima. É uma área também que você olhando assim, quando você dá uma olhada num projeto dos perfil modal dos anéis rodoviários que nós vamos ter aqui, da nova BA, com relação à questão da 415, com a questão da BA 262, considerada a Estrada do Cacau, e a gente também está falando sobre a questão do asfaltamento da 030, nós vamos ter ali também um modal que vai ser muito irrigado através de ligações terrestres, permitindo que nós tenhamos um acesso muito mais cômodo a esse aeroporto ali próximo a uma área, já, inclusive no passado recente, foi até desapropriado pelo governo e foi invadida, segundo eu soube, e que o governo está tomando as providências e deverão tomar as providências cabíveis, porque, infelizmente, a gente não tem muita área propícia para você fazer um aeroporto com segurança e com um tamanho adequado para atender às necessidades. Então, eu acredito que isso vai ocorrer, e a área nós temos sim, é uma questão de uma atenção em altitude do Estado. Eu tive informações que no ano passado, por exemplo, Ilhéus teve quase 2.000 imóveis construídos na área do litorânea ali, prédios e tudo, e esse boom imobiliário continua. Itabuna precisa redefinir. Ilhéus descobriu a vocação para o turismo e para o empreendedorismo imobiliário. Eu queria saber Itabuna, o que é que sobra para Itabuna, por exemplo? Seria um centro de logística, um centro de tecnologia complementar a Ilhéus, para se fortalecer ainda como centro de saúde, que ainda continua sendo na região, e como centro de educação superior, Dinailton? Kleber, sobre essas discussões, né, da vocação, Itabuna sempre eu ouvi de que a vocação Itabuna era a vocação comercial, né? Nós precisamos ampliar isso, né? Essa terminologia tão somente de uma vocação comercial,
ela é insuficiente, por exemplo, para que nós possamos captar vantagem desse modal que Luciano fala. Então é preciso que nós ampliemos essa discussão, mas aqui, volto a dizer, nós nunca tivemos essa discussão, nós nunca tivemos disposição de políticos para que nós possamos implementar as necessidades reais de desenvolvimento para cada cidade daqui da nossa região. Bem, o que eu gostaria de saber também de Luciano é com relação a o que é que está sendo feito de projetos. Lula disse que queria um projeto de desenvolvimento tal. Que projetos tem a nível municipal, por exemplo, despoluição do Cachoeira, para evitar enchentes, que é uma questão também básica hoje, com a questão ambiental. Por exemplo, hoje no Rio, a previsão é que tem uma chuva de até 200 milímetros num dia e mais 200 milímetros em outro. Quer dizer, coisa que também acontece aqui na região no verão. O que fazer para conter essas tempestades, essas inundações, e o que fazer também para articular isso com a retomada do desenvolvimento dos municípios. O consórcio tem feito um trabalho interessante, não sei se vocês têm conhecimento disso. O consórcio participou recentemente de 2 editais da Caixa Econômica. Edital da iluminação pública, que é um dos problemas que nós temos aqui com relação à ampliação do parque de produção, tanto ele do parque de produção terciário, certo? Quanto do parque de produção secundária e também primário, porque hoje a gente tem um problema quando fala sobre a expansão imobiliária, por exemplo, de Ilhéus. Ilhéus hoje é uma das cidades que tem maior blackout de energia, né? Porque você não vê na mesma velocidade a ampliação também das subestações da Coelbra para fazer face a esses novos investimentos. Então nós participamos agora de um edital, fomos o primeiro colocado a nível de Brasil, já estamos numa fase bem adiantada com relação a isso, e participamos do segundo edital também, que é com relação a resíduos sólidos, com investimento previsto no primeiro edital de 150 milhões de reais na área de iluminação, e no segundo edital a previsão é em torno de 2,5 a 3 bilhões de reais de investimento na área de resíduos sólidos. Isso é importante porque, Luciano, porque na hora que você vai discutir a questão de resíduos sólidos, você vai ter que adentrar, quer queira, quer não, nas questões sanitárias também, que é essa parte muito importante. Nós temos uma região muito rica em afluentes, né? Nós temos a Bacia do Leste, né, que é composta aí pela Bacia do Rio Cachoeira e a Bacia do Rio Almada. Estamos brigando, fui presidente por 2 mandatos dessa bacia, desse comitê de bacias. Briguei na época, no sentido de fazer valer com que o governo do estado entendesse a importância do plano de bacias, porque o plano de bacias teria toda essa condição de você avaliar de que forma você pode atuar com relação a essas questões, com relação a enchente ou impacto que você tenha nessa área. Infelizmente, a Bacia do Leste não tem um plano de bacias. Então você tem um investimento do porte de milhões com relação à questão, por exemplo, da barragem lá de Itapé, e você não tem um plano de bacias, né? Então é muito importante que você tenha todas essas informações para que você possa agir. O que a gente precisa entender é 3 elementos que é muito importante. Nós temos uma capacidade técnica muito grande, nós temos a Universidade Estadual Santa Cruz, nós temos a Universidade Federal do Sul da Bahia, nós temos as organizações que podem reunir os municípios que compõem a bacia, tanto o consórcio Litoral Sul como o consórcio Cotesb, que é o consórcio lá de Itapetinga, que compõe naquela região de Tororó, aquela região que faz parte aqui da bacia, para que nós possamos, junto com o governo, tentar resolver toda essa situação de forma preventiva. O que precisamos entender é que, para fazer todo esse crescimento, que tanto assim se espera, que é o tema do debate de hoje, com relação à geração de emprego e renda, a água é muito importante, mas a gente precisa ter uma barragem hoje ampliada. Essa barragem hoje precisa ser ampliada e precisa ter vertedores, porque essa barragem que está aí, a barragem de Itapé, ela não serve
como uma barragem controladora com relação a enchentes, porque ela não tem vertedores, ela não tem comportas, ela não pode dar uma descarga, por exemplo, no período de chuva, para que você possa fazer o esvaziamento dela, para logo em seguida vir outra chuva e você se dá uma segurada. Ela não tem essa capacidade. Ela pode ter essa capacidade numa nova reforma de engenharia? Pode. E aí ela pode sim evitar qualquer tipo de enchente na nossa região, principalmente nos municípios, exemplo de Itapé, de Itabuna, sem problema nenhum. Mas hoje, como ela se encontra do ponto de vista de engenharia, ela não tem essa capacidade, mas pode ter. E quem vai fazer essa provocação somos nós. Dizer que o Estado precisa rever e fortalecer investimento nesse modal para que nós possamos evitar que essas enchentes venham dar prejuízo para a nossa região. Dinailton, o que você sugeriria para a região reencontrar o seu caminho no desenvolvimento e do progresso, e para reverter essa história de que 39% da população de Itabuna vive com uma renda abaixo do salário mínimo, à base de programas sociais do governo federal? Kleber, você ouviu atentamente o colega Luciano, né, da demonstração inequívoca de que nós temos capacidade técnica para movimentarmos um grande projeto de desenvolvimento. Você ouviu falar que houve a construção da barragem de Itapé, mas essa barragem de Itapé foi construída não de forma adequada, para que nós pudéssemos evitar, inclusive, essas enchentes e trazer prejuízos à população que mora às beiras, às margens do rio. Então, eu sempre bato, Kleber, que o mais importante nesse momento é que nós tenhamos consciência política, para que nós tenhamos representantes imbuídos desse espírito político, para que nós nos assessoremos desse corpo técnico para realmente mudarmos essa imagem tão nefasta que nós temos na nossa região do empobrecimento real que acontece há muitos anos e que nós estamos indo não sei para onde, né? E eu sempre falo que a pobreza em Itabuna caminhou a passos largos para a miserabilidade. E quando nós temos uma sociedade em grande parte vive na miserabilidade, com certeza vai afetar a nossa paz como um todo. Luciano, que sugestões você teria para essa retomada de rearticulação do desenvolvimento? O que fazer? Como gerar emprego, como gerar renda, como gerar trabalho e acabar esse ciclo de pobreza e revertendo esse quadro, virando um ciclo de eficiência? Doutor Ednei trouxe os elementos essenciais, eu posso aprofundar em 5 elementos. Eu acho que o momento é muito oportuno e espero que esse debate se prolongue com os candidatos que aí estão. Eu acho que os candidatos que estão aí apostos para o novo pleito, principalmente o pleito municipal, e a gente precisa lembrar que tudo acontece no município. Se você quer transformar um estado através do município, que você quiser transformar a União através do município, você não transforma o município através da União e não transforma o município através do estado. Então esse é um elemento muito importante nesse pleito eleitoral, a trazer essa discussão. É necessário que os candidatos conheçam as instituições regionais. É necessário que os candidatos conheçam o consórcio público, que é um elemento muito importante, porque nós temos aí uma teia federativa muito perversa para o município. Eu vejo aqui o colega ser candidato a prefeito, e ser candidato a prefeito é um dos cargos mais difíceis no nosso país, porque você vai ser representante de um ente federado mais pobre da nação, e precisa de um consórcio público por questão clara de ganhar escala, para que você possa atender as demandas na forma mais variáveis. Esse é um elemento muito importante. O outro elemento muito importante é o entendimento do agora. A gente não precisa ficar pensando no futuro se a gente não começar a pensar no presente. Qual é o nosso momento hoje? Nós estamos no momento hoje, por exemplo, se nós falarmos sobre a questão do cacau, o cacau vive seu melhor momento em termos de valores, em termos de representatividade, em termos de desejo de consumo a nível mundial. É um novo momento dessa lavoura. E, coincidentemente, ainda tem aí uma mídia muito forte por trás disso.
Se nós pensarmos de que nós temos umas instituições de ensino com a capacidade de fazer a capacitação, aprimoramento técnico desses jovens, das pessoas, para que eles possam serem recepcionados para esse mercado futuro, por exemplo, como é que a gente vai ter um modal logístico? A gente não tem ainda um curso técnico falando sobre gestão de porto, aeroporto, de ferrovia. Como é que vai ter gente que vem de fora, de outros estados ou de outros países, para fazer o comando dessas diretorias? A gente sabe que comanda a diretoria, comando todo. Então a gente precisa ter pessoas nossas, da nossa região, na frente dessas atividades. E para isso, essa instituição de ensino é muito importante. É preciso que o Estado também desça e discuta conosco, porque as informações com relação aos investimentos que nós vamos ter agora e vamos ter no futuro, com relação à conclusão das obras, quem tem essas informações é quem contrata, quem contratou foi o Estado. Então o Estado tem essa informação do tempo. Então é necessário que ele corra logo para que nós possamos ter uma discussão com as universidades para capacitação e preparamento dessa mão de obra, para que ela seja recepcionada e, consequentemente, a gente melhore aqui a questão da renda média da nossa população, da nossa região. Esse é um momento muito importante. O quarto momento importante é que a gente precisa, sim, hoje os prefeitos e prefeitas, presidente de câmara, vereadores, os agentes públicos precisam entender que pensar fora da sua caixinha. Não dá para hoje você pensar, e Marconi coloca isso muito claro quando ele comenta lá na campanha dele, ele comentou como presidente da MURC, eu estou falando ele como presidente da MURC na época da campanha de presidente da MURC, ele falando da importância de fazermos com que nós tenhamos o entendimento, certo, de que a gente precisa pensar fora do município, para pensarmos num território, para pensarmos na região, para pensarmos na Bahia, depois pensarmos no Brasil. Esses elementos de pensar fora da caixinha é muito importante, porque a gente tem a capacidade de saber de que qualquer ação que eu fizer em Itabuna vai repercutir em Ilhéus e vice-versa. Mas vai repercutir também em Itajuípe, em Buararema, em Itapé, em Barro Preto. Então essa ação precisa ser articulada. O consórcio público é um elemento muito importante para fazer essa ação articulada dessa forma de agir e pensar territorialmente. E por fim, é preciso a gente mudar a página, fazer uma virada de página, certo? Quando a gente diz que país eu quero, a gente precisa saber que região eu quero. E aí a gente precisa fazer uma discussão muito importante, Kleber, porque esse desenvolvimento ele não pode ficar fora, certo? De ser conjunto, atrelado à questão da sustentabilidade. A gente não pode ter um desenvolvimento com o preço de destruir a nossa Mata Atlântica. A gente não pode ter um desenvolvimento com o preço de destruir as nossas praias, que são as mais belas da nossa região. É um patrimônio muito forte. A gente não pode ter esse desenvolvimento ao custo do nosso meio ambiente. Por isso que nós precisamos ser, sim, protagonista do nosso presente e senhor do nosso futuro. A gente discutiu a questão do municipalismo e o Brasil também fez uma reforma fiscal e tudo, mas o município saiu mais enfraquecido, eu acho, com essa reforma do que antes. E hoje ainda depende de verbas federais, inclusive para suporte até de salário de professores, o Fundeb, salário de enfermeiros, que são pagos também com um repasse de verbas federais. Como mudar esse quadro, Dinailton? Como é que você vê esse quadro como uma especialista na área legal? Kleber, vou citar, por exemplo, Itabuna. Nós temos uma arrecadação anual em torno de R$1 bilhão. E segundo consta nos anais aí, né, financeiros, nós temos 200 milhões de superávit. Recentemente a imprensa publicou que o município tem em torno de 3.500 pessoas contratadas. A imprensa também noticiou que parte desses contratados são fantasmas. Eu não vejo Itabuna com essa dificuldade financeira. O que eu vejo é a falta de vontade política para
tentar reunir, a minha visão é exatamente a de Luciano, que nós não podemos e não vamos crescer se a gente olhar só para nosso umbigo. O desenvolvimento de Itabuna depende do desenvolvimento regional. Então, Kleber, eu não vejo como empecilho a essas ações a questão financeira aqui. Porque se você for pensar bem, 3 mil contratados e recentemente teve um projeto para demissão voluntária. A demissão voluntária, ela acontece quando você tem uma administração inchada, não é? Mas tem 3 mil contratados e ainda uma demissão voluntária. Eu confesso a você que eu me vejo até com dificuldade, né, para expor assuntos tais, porque é tão revoltante que você não sabe nem dizer realmente o que é que se está acontecendo. Eu só sei que nossa região está empobrecida e se não tomarmos um caminho, como disse o nosso amigo Luciano aqui, nós não veremos um amanhã diferente do hoje. Luciano, como um técnico, como um especialista em desenvolvimento, questões de desenvolvimento, o que é que você sugeriria para... Por exemplo, você disse que esse debate é essencial. Eu acho que essa vai ser uma das plataformas desse programa, inclusive discutindo com políticos, com a academia, com os clubes de serviço, com as entidades representativas da sociedade civil organizada. Que eu acho que essa questão do debate é fundamental para que as pessoas tomem consciência do problema e ajudem a resolvê-los. O que você sugeriria para se fazer, para prosseguir nesse debate? Ô Kleber, me permita adentrar um pouco na sua pergunta, doutor Dinailton. Olha, nós tivemos passando agora por uma reforma, nós estamos passando, na verdade, por uma reforma tributária, né? Foi passado a primeira legislação, depois tem aí as questões da reforma propriamente dita, que está no processo lá. Todo mundo sabe, pessoas que estudam a questão municipalista, que a reforma tributária tem que vir paralela, certo? À reforma do Pacto Federativo. Eu tenho que fazer uma reforma tributária, mas tenho que fazer um novo Pacto Federativo. Porque a reforma tributária nada mais é do que a arrecadação de tributos para um ente federado ou para entes federados. E a arrecadação de tributos está diretamente ligada ao papel e responsabilidade do ente. Então você tem uma oportunidade de fazer uma reforma tributária e ao mesmo tempo você não discute um Pacto Federativo. Não pode ficar descolado. Por quê? Porque você coloca agora, com a reforma tributária, o maior arrecadador da reforma tributária é a União. E continua o município com maior papel e responsabilidade. Essa balança não funciona. E para completar, no nosso país nós estamos vivendo uma situação muito delicada, no meu ponto de vista como técnico, tá? Que aumentou e muito a participação das emendas parlamentares, ou seja, o parlamento hoje também é uma fonte, certo, executiva de recurso. Então você tem, além do executivo, você tem um parlamento também que é executivo, porque quando tem recurso ele passa a ser também executor daquelas atividades, e tem um município. Então, se não houver um novo Pacto Federativo, aonde de fato a gente transforme menos Brasília, mais município, na sua concretude, nós vamos ter, de forma ad eterno, um ente federado, certo? Com uma limitação muito grande de atendimento a essas demandas, e a cada dia que passa, com uma dificuldade muito grande de planejar o seu crescimento de uma forma independente. É como se tivesse, fazendo uma analogia bem simples, um pai que não quisesse nunca que o filho saísse de casa, certo? Para ter sua independência, e ficava sempre a mercê ali de uma mesada para fazer face ao seu custeio e às suas necessidades. Isso precisa transformar para que nós possamos, de fato, dizer que o Brasil tem um ente federado que é o único país no mundo que o município, do ponto de vista legal, ele é independente.
Sim, e Dinailton, qual a sugestão sua dessa menos Brasília, mais município e mais Itabuna até? Na verdade, Kleber, Luciano mais uma vez coloca muito bem essa questão do Pacto Federativo, onde as responsabilidades municipais elas são, né, vividas no dia a dia e com pressões de toda espécie. E hoje, nesse sistema que nós temos atualmente, as receitas vão para a maioria da receita vai para a União e depois para o Estado e por último o município. O Luciano tem razão sobre isso. Agora, Kleber, nós precisamos também não ficar preso a essa questão de um novo pacto federativo. Nós temos que nos unir a todos, né, no Brasil inteiro, que pensam como nós, para que nós possamos modificar esse quadro. Mas enquanto não se modifica esse quadro, que é um quadro mais complexo para a sua modificação, porque nós dependemos da maioria dos parlamentares, né, que tenham essa compreensão, essa mesma compreensão, nós temos que ficar aqui resolvendo em alguns setores para minorar essa situação até que nós possamos modificar esse pacto federativo, que aí tem razão o nosso Luciano, né? Mas, por exemplo, Kleber, existe um programa de governo que é de agricultura familiar, que nós poderíamos aqui desenvolver com muito mais eficiência, né? Uma quantidade muito maior para minorar essa situação de miserabilidade que nós vivenciamos aqui na nossa periferia. Eu estou falando internamente no nosso, né, na nossa áreazinha aqui. O Baldo criou inclusive as Ilhas Verdes na época do governo dele, e foi um projeto interessante de Carlos Aquino, que gerava pontos de produção agrícola, de alimentos hortifrutigranjeiros na periferia da cidade, porque Itabuna sempre foi importadora de alimentos, inclusive. E o programa do governo federal de agricultura familiar é muito interessante e tem muito dinheiro, porque nós não utilizarmos. Eu estou dando aqui um exemplo, né, para que nós possamos minorar essa situação pela qual nós estamos passando ultimamente, né? Então, eu acredito que com muita perseverança e muita vontade política, nós podemos minorar esse quadro caótico que vivemos na nossa região. Não estou falando Itabuna, Guararema também pode fazer, Itajuípe, Ibicaraí, Itapetinga, né, Coaraci, toda essa nossa região. Luciano, você como uma pessoa experiente na área de municipalismo, o que você acha que é, nesse ano de eleição, interessante no eleitor observar no quadro político? Que prefeito ele deve eleger, que vereadores devem ser eleitos, se candidatar e buscar o voto popular? Qual é a alternativa desses políticos para esse projeto de região e de cidades? Teoricamente, eu vou falar como cidadão. Né? Eu acho que, como cidadão, eu voto muito nos projetos, certo? Eu acho que é necessário que nós saiamos da personificação do candidato, da pessoa do candidato, do João, do José, da Maria, para a gente falar sobre proposta de governo. Eu acho que quando a gente começa a discutir, quando você senta com um candidato, ele vem falar com você sobre uma proposta, e aí você entende se ele tem ou não noção do que ele está falando e noção do que ele vai assumir com relação àquilo que ele faz, a sua pretensão de vida, a sua pretensão política. Então, eu acredito muito que a proposta deve ser o grande desafio desses candidatos, para que eles possam, primeiramente, antes de se candidatar, entender um pouco da sua função. Eu vou dar um exemplo. Quando você senta com o vereador, o candidato a vereador, ele começa a falar sobre as atividades que é inerentes ao executivo, você vê que ele não tem uma noção exatamente do que vem a ser um legislador, que é diferente o papel.
Quando você senta com um candidato a prefeito, que ele coloca a responsabilidade, certo, em outros, com relação à questão de gestão, por exemplo, se mudar isso no Estado, se mudar isso na União, a gente vai fazer isso. Eu acho que na vida a gente precisa ter uma simplicidade, certo, do entendimento, e é uma simplicidade do diálogo. Eu acredito muito que nós tivemos e estamos tendo uma passagem muito positiva de bons gestores municipais, né? É um tempo que eu passei na organização da Associação dos Municípios. É um dos momentos mais felizes que nós tivemos com relação a, digamos, profissionais, prefeitas técnicos, fazendo uma gestão muito bacana e fazendo com que haja uma transformação também em seus municípios. E eu espero, como cidadão, que nós consigamos agora, nesse pleito de 2024, também ter a mesma qualificação desses gestores que estão passando, que estão entregando agora os seus mandatos e que fez e faz com muita excelência. Então eu acredito muito que essa transformação venha a ocorrer. E que esses candidatos, ele tem um pensamento fora da sua bolha, né? E pensamento fora do seu território. Ele tem que acreditar de que para fazer um crescimento, ele tem que pensar na região como um todo, para que seu município seja um dos beneficiados desse processo de renovação e de inovação. Dinailton, como é que o político deve pensar fora da caixinha dentro desse processo? É até difícil, viu, Kleber? Porque na teoria é fácil. O Luciano vai me permitir agora discordar dele só num ponto, né, de que nós tivemos nesse período, né, recente, bons prefeitos, bons políticos, né, que fizeram um bom trabalho. Eu me permito, Luciano, discordar, porque se tivessem feito bons trabalhos, nós não estaríamos aqui discutindo todos esses pontos, né, e constatando a falta de desenvolvimento na nossa região. Então, não acredito. Aqui e acolá, você tem alguns gestores de excelência, mas eles pecaram num outro ponto. Eles não se tornaram lideranças regionais para forçar a discussão sobre o desenvolvimento na nossa região, fora, como diz Luciano, da bolha dele. Então eu acredito o bom gestor é aquele que cuida da sua bolha também, né, dos seus problemas internos, tenta resolver esses problemas e também sempre elevando a discussão de uma forma mais ampla, né, para que possamos ter conscientização de todos os gestores municipais da nossa região para desenvolver projetos de desenvolvimento. Então, pela primeira vez agora no seu pronunciamento, eu me divergi tão somente nesse ponto, mas Luciano colocou aqui realmente o que nós temos, a necessidade da discussão. Eu acho que o ideal seria pessoas competentes, pessoas preparadas, que soubessem o que fazer, mas na nossa vida real nós não sabemos o que é que vai acontecer, nem mesmo o que é que o povo quer. Porque em estado de miserabilidade, a gente imagina que o comportamento é tal, mas o comportamento não é tal, é outro, completamente dissociado daquele coisa que você imaginou. Eu espero que, para que nós tenhamos bons gestores e gestores que não pratiquem, né, só o conversa ali na hora para ganhar o voto. Você me perguntou qual seria, na minha opinião, né, o que o eleitor deveria mais observar. Eu acho que são as pegadas deixadas no seu caminhar, no caminhar de sua vida, porque hoje você
pode dizer que faz isso, faz aquilo, mas na sua trajetória de vida você sempre foi um individualista, uma pessoa que não pensa nos demais e pouca contribuição deu para a sociedade. Certo. Agora, Luciano, eu quero saber sobre o Cavalete. Qual é o programa do evento, a programação, quais são os palestrantes e tudo, e também colocar à disposição o programa para até debater com alguns desses palestrantes e desses debatedores aqui sobre o tema, que eu acho que é importante a gente discutir a questão do aeroporto, do porto, da infraestrutura regional e desse desenvolvimento que vocês tentam através do Litoral Sul. Primeiro, é um grande furo, né? Porque o primeiro programa que a gente fala sobre esse evento, né, que é o primeiro seminário Cavalete Modal Sul da Bahia, seus desafios, onde nós vamos discutir aí a questão dos elementos sobre porto, aeroporto, rodovia, ferrovia, sustentabilidade e oportunidade. A palavra sustentabilidade nós fizemos questão de colocarmos nessa discussão. Vamos trazer aqui palestrantes do Estado da Bahia, representantes das secretarias afins, como a SDS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como a CEPLAN, Secretaria de Planejamento, que é um dos parceiros desse evento. Vamos tentar trazer também representantes dos ministérios, já estamos conversando com eles. Teremos a participação da UESC, que através da sua reitoria, com professores que têm um estudo sobre todo esse desenvolvimento. A UFSB foi participar conosco também, a Associação dos Municípios está conosco, o SEBRAE também deve trazer uns palestrantes. A gente está provocando o SEBRAE para que possamos fazer um estudo sobre a questão desse momento porque a gente precisa, por exemplo, a gente não precisa inventar a roda. Já existem regiões que teve um desenvolvimento de modais como esse. Que tipo de aproveitamento essas regiões tiveram, certo? Para que a gente possa fazer um desenvolvimento bacana com relação a isso. Vou simplificar em 3 elementos para você ter ideia. É urgente a gente fazer a transformação, e aí fico tranquilo estar conversando aqui com o ex-presidente da OAB, colega também advogado. É preciso a gente modernizar urgente a legislação municipal para a recepção de novos investimentos. A gente precisa ter uma legislação muito mais moderna. Por exemplo, a Antibaia, certo? Você consegue fazer lá um cadastramento de um CNPJ em um dia, 24 horas. Na nossa região demora 3, 4, 5, 6, 8 semanas para você abrir uma empresa. Então a gente precisa transformar isso com maior agilidade. Então a ideia que a gente quer trazer para a nossa região é uma análise sobre o presente e sobre o desenho do futuro. É preciso, nesse momento que nós estamos querendo começar, é o primeiro seminário, certo? Que vai ser em forma de painéis, e a gente precisa, a partir desse primeiro momento, fazer uma discussão. E aí vamos fazer a discussão também com os candidatos a prefeitos da região, para que a gente possa apresentar a eles qual é o momento futuro que está por vir e de que forma a gente pode antecipar esse momento para que nós possamos ter uma benesse, digamos assim, desse benefício de uma forma republicana democrática. A gente precisa pulverizar esse crescimento para a região, não para um ou outro município, mas para toda uma região. Sidney, terminando, o que é que você sugere da gente fazer no presente para o futuro? Qual é a receita? A receita, primeiro, antes de qualquer coisa, é a vontade de fazer. Você tem que demonstrar a vontade de forma inequívoca para que nós possamos dar início a essa discussão, para que nós possamos contribuir para a mudança de comportamento do nosso povo e, como bem disse Luciano, para que nós tenhamos a compreensão de que o desenvolvimento ela só vai estabelecer-se na nossa região se nós tivermos essa conscientização de que precisamos estar juntos, precisamos desenvolver junto aos técnicos, com os técnicos, projetos viáveis para que nós possamos sair desse marasmo que se encontra, marasmo econômico que se encontra na nossa região, que tem tudo para crescer, né? Tem tudo, tem
Tem técnicos, como disse o Luciano, nós temos aqui universidades importantes, né? Tem técnicos, tem tudo. Falta a demonstração de vontade dos políticos. É essa vontade política que eu não tenho visto que tenha sido demonstrada ao longo desses últimos 40 anos. Bem, resta agradecer a Luciano Veiga, dirigente do Consórcio Litoral Sul, e também a Dinailton Oliveira, ex-presidente da OAB. Antes eu vou fazer duas sugestões para o leitor, o ouvinte, nesse fim de semana. Se quiser assistir um filme de terror, Singmaringa, Canção de Niná, Esquina Marique, Canção de Niná, que é um filme canadense de Kylie Ball, sobre duas crianças numa casa que os pais desaparecem. E a casa passa uma série de transformações, não tem porta, não tem janela, as luzes acendem, apagam, e você não vê nem os personagens no filme. É uma experiência de terror e que vale a pena para quem quiser um desafio entre a realidade e a ficção. A outra sugestão é o livro de Joshua Wong, um chinês que é dissidente da China comunista e que liderou um movimento de estudantes em Hong Kong em favor da democracia. O livro dele é Democracia Ameaçada, a Liberdade de Expressão em Risco e por que precisamos agir agora. E ele ensina também como uma luta estudantil revelou uma ameaça global. E nós temos essa ameaça global nos fake news e nos problemas que enfrentamos no dia a dia, inclusive da inteligência artificial. Pode despedir. Na próxima semana, né? Próxima semana agora, viu? Grande jornalista, né, Kleber Torres, Kleber que já participou aí, trabalhou em grandes jornais do Brasil, né, na época que jornal impresso era qualquer luxo, né, então Kleber trabalhou aí no Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Jornal à Tarde, e aqui em Itabuna, Jornal Agora, né, a região, e o Kleber está aí com a gente em Um Assunto né? E hoje foi um tema bacana, discutiu aí essa questão do desenvolvimento regional e local, né? Olha, gente, o cacau já foi conhecido aí como fruto de ouro, né? Nos bons tempos, antes da vassoura de bruxa. Depois passou muito tempo em baixa,
a arroba sendo comercializada ali a R$100 e poucos. Agora mudou, o cacau agora está em alta e parece que está chegando de novo ao tempo áureo, aí, o tempo de ouro, né, do cacau. Olha, a tonelada do cacau, né, fechou em Nova York a $8.553. $8.000, mais de $8.000 a tonelada do cacau. Isso é uma boa, né? Porque é sinal de que o cacau está em alta. Para você ter uma ideia, esse valor é equivalente a R$ 42.559 na cotação de ontem, né? Cotação de ontem, dia 21. É um novo recorde da série histórica de quase 5 décadas. Tem mais de 50 anos que o cacau não atinge um preço tão bom quanto esse, hein? Então você que é produtor de cacau deve estar sorrindo de orelha a orelha, né? E você que não é produtor de cacau, né? É bom ficar alegre também, porque isso significa o quê? Mais renda, mais arrecadação de dinheiro para a nossa região, né? E com isso a região do cacau, Ilhéus, Itabuna, né, ganham com isso, porque o dinheiro começa a chegar com mais facilidade, né, em maior número. E agora o produtor de cacau aprendeu a lidar com as dificuldades, então cada lucro que vem representa, né, 2 vezes mais para ele. Em 5 décadas, você tem uma ideia, o preço do cacau é 137% maior. Pois é, gente. De $3.596 mil, né? Em setembro de 2023, há exatos 6 meses, a matéria-prima do chocolate, que vai fazer muito ovo de Páscoa aí essa semana, chegou a ser vendida a $8.646. Então, é uma boa, né? Uma boa aí, o preço do cacau em alta. Parabéns aos produtores de cacau. Semana que vem vou até conversar aí com a Vanusa, que é a presidente da Associação dos Produtores de Cacau do Brasil, né? E vamos ver aí como é que eles estão reagindo a esse momento de alta na produção do cacau, porque sem dúvida alguma quem ganha com isso é a Bahia, né? E em particular a nossa região aqui, que é grande produtora de cacau. Já foi a melhor do Brasil, a maior, mas agora está perdendo ali, segundo o IBGE, para o Pará. Mas ainda assim é uma grande produtora de cacau e tende a aumentar, porque existe agora o estímulo, né, a produção do cacau com esse preço em alta. Então os produtores vão fazer de tudo no manejo aí para aumentar a produção de cacau e quem sabe voltar ao topo de novo, né, primeiro lugar na produção de cacau aqui no Brasil. Bom, gente, hoje é sexta-feira, você já sabe, né, a gente tem aqui sempre um destaque para o meio ambiente, né, a gente fala muito aqui da nossa economia, né, sustentável, através aí de práticas saudáveis no meio ambiente, né, como as 3 letrinhas mágicas agora que estão em evidência, que é a ESG, né, e toda sexta a gente tinha um quadro aqui, Trilha da Sustentabilidade, mas agora mudou, não é mais Trilha da Sustentabilidade, tem um novo nome, né, e a Priscila e o professor Guilhardes trazendo sempre novidades nessa área. E nessa nova temporada o programa voltou com a nova roupagem, novo nome, né? E a gente vai trazer aqui deixa eu ver quem é que vai participar hoje, né? Aqui ela não mandou aqui pra gente, não. Priscila e Cauê. É o Cauê, né? Priscila e Cauê. Tá bom, Priscila e Cauê estão hoje de forma online aqui. Nessa nova temporada, né, que vamos falar de sustentabilidade. Bom dia, Priscila. Bom dia, Cauê. Bom dia, mestre Barbosa. É Kaique. Hoje, Priscila e Kaique aqui participando. É um prazer. Bom dia. Aí, foi Rafael que me passou aí errado. Bom dia, Kaique. Hoje a gente está vindo nesse outro formato aqui, testando, né, essa participação remota aqui do escritório da Ecolev, nosso estúdio de gravação também do Giro Sustentável, e a gente acredita que esse é um modelo que pode nos ajudar bastante, né, na participação não só nossa, mas de outras pessoas dentro desse novo formato que é o Giro Sustentável. Ok, Priscila, então manda ver aí com o Kaique. Vamos lá, pessoal, bom dia para quem está nos assistindo. Mais uma vez, eu, Priscila Costa e Kaique Andrade estamos aqui para apresentar o Giro Sustentável. Bom,
falando das nossas primeiras notícias aí do Giro Sustentável, né? A gente está aqui no TVI News, programa de notícia, não tem como a gente trabalhar com notícia. Não tem como não trazer notícia. E a primeira coisa que a gente quer trazer para vocês é que ontem foi o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E a gente preparou um minutinho para vocês. Então, Rafa, solta aí o nosso primeiro minutinho de hoje. Você sabia que existe um dia contra a discriminação racial? Então me dá um minutinho que eu te explico. O Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que ocorre todo 21 de março, é um momento importante para refletirmos sobre o racismo e suas diversas formas de manifestação, além de renovarmos nosso compromisso com a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. O racismo, infelizmente, ainda é uma realidade presente em todo o mundo, inclusive no Brasil. Seja através de atos explícitos de discriminação ou de forma mais sutis e veladas, o racismo impacta a vida de milhões de pessoas negras, privando-as de oportunidades e direitos básicos. Por isso, a luta contra o racismo deve ser uma tarefa de todos nós. Então, através do engajamento individual e coletivo, podemos construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde todas as pessoas, independente da cor da pele, tenham os mesmos direitos e oportunidades. E aí, gostou do conteúdo? Então continue nos seguindo, porque esses e outros assuntos a gente continua tratando nos próximos minutinhos, tá certo? A gente se vê. Esse foi mais um minutinho do Giro da Sustentabilidade com Marina. E como a gente está na TVI falando nesse momento sobre notícia, né, Priscila? A gente parte agora para essa parte. E a nossa primeira notícia não é tão interessante. Então, a nossa primeira notícia é da CNN e a ONU dá um alerta vermelho após o mundo quebrar recordes de calor em 2023. As temperaturas médias atingiram o nível mais alto em 174 anos. O aquecimento do oceano também é uma situação crítica. As ondas de calor são caracterizadas por temperaturas 5 graus acima da média por mais de 5 dias seguidos. Não tem como a gente não observar isso, né? Porque os nossos dias estão cada vez mais quentes. Hoje eu comentava com uma pessoa que ficar em casa num dia de sol, hoje em dia é praticamente impossível sem um ventilador, sem um ar-condicionado. Né? E a gente percebe que, de fato, essa é a nossa realidade. Né? Se a gente for olhar aí essa notícia que foi veiculada, né, pela CNN Brasil, e o relatório foi feito e divulgado pela ONU, né, através da Organização Meteorológica Mundial, na última terça-feira, a gente percebe que, de fato, a prática é igual à teoria que está sendo analisada. A gente sabe que isso não é de agora. A gente vem ouvindo essa transformação ao longo do tempo. A gente vem ouvindo isso há muito tempo, né, e agora vem apenas as pesquisas para poder confirmar. E além disso, Priscila, a chefe da organização ela também expressou ainda mais preocupação com o aquecimento dos oceanos e a redução do gelo marinho. Né, e a Agência Meteorológica da ONU afirmou nesse relatório sobre o clima global que as temperaturas médias atingiram esse nível mais alto, como eu falei, em 174 anos, e por uma margem clara, atingindo 1,45 graus acima dos níveis pré-industriais. Então a gente já vê essa alteração, né? É interessante quando a gente lembra desse histórico da ONU, né, porque nas COPs, né, as conferências das partes, a gente vê sempre aquela discussão para evitar superar 1,5 graus, e a gente já chegou no 1,45. Né? Então estamos muito próximos do 1,5 graus, e isso demonstra que é urgente que nós, né, busquemos ações. E é interessante quando a gente fala sobre a questão, né, da temperatura do oceano também, porque nós temos uma outra notícia, né, que foi uma missão na costa norte do Canadá, que identificou cientistas que estão buscando engrossar o gelo marinho no Ártico para poder combater o aquecimento global. Esses cientistas estão bombardeando água salgada sobre o gelo marinho que já está congelado, com o intuito de desacelerar o aquecimento global. O desaparecimento do gelo marinho, a superfície escura do oceano,
acaba absorvendo mais energia e acelerando o aquecimento. Então, além de derreter aquilo que já existe lá, ainda tem uma aceleração desse processo de aquecimento. Então, esses pesquisadores estão fazendo isso para evitar que mais gelo derreta. E essa geoengenharia envolve esforços que vão ajudar também a reter os gases de efeito estufa e que não para por aí. A gente tem a plantação de árvores, o enterrar o carbono no subsolo, que é o que a gente faz hoje nos aterros sanitários com relação aos nossos resíduos sólidos. E o objetivo, de fato, dessa experiência lá no Ártico é conseguir engrossar o gelo, desacelerar esse processo de derretimento, que vem sendo observado aí por diversos cientistas ao longo do tempo. São mecanismos, Priscila, que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo para tentar diminuir esses impactos ambientais que as atividades humanas têm causado. E sempre quando eu ouço falar sobre sustentabilidade, a inovação, na minha cabeça, é sempre uma palavra que acompanha, porque se a gente está trabalhando com a sustentabilidade, com a preservação, com a ideia de mitigar esses impactos, a gente tem que trabalhar com a inovação, a gente tem que buscar técnicas e tecnologias que fomentem e que tornem viável todo esse processo na tentativa de mitigar esses impactos, para que a gente consiga ter aí um momento mais agradável na vida, pelo menos tentar manter... Consiga sobreviver, pelo menos por mais um tempinho. De forma mais direta, para que a gente consiga prolongar o nosso tempo aqui, porque em algum momento essa situação ela vai começar a ameaçar, ela pode começar a ameaçar a vida humana na Terra. Já começou, na verdade. E a gente quer parabenizar os cientistas que estão à frente dessa missão, ali numa vila, no Círculo Polar Ártico, porque eles têm enfrentado muitas condições adversas. São temperaturas extremamente baixas e o frio intenso, muito vento no local, acaba tornando essa missão ainda mais difícil. Então, esse momento a gente quer aproveitar também aqui para parabenizar as pessoas que estão envolvidas nessa ação. Temos mais notícia internacional. A Assembleia da ONU para o Meio Ambiente reforça a cooperação internacional no combate à mudança do clima. O Brasil ele enfatizou a prioridade da agenda socioambiental no G20 e o compromisso de realizar a COP30. Para quem ainda não sabe, a COP é a Conferência das Partes, ela é realizada pela ONU anualmente e existe uma grande probabilidade, quase certeza, de que a COP30 vai acontecer no ano que vem aqui no Brasil. Está previsto para Belém, no Amazonas. Então, a gente tem uma grande responsabilidade, Kaique, nesse processo aí, porque receber uma COP não é fácil, falando sobre sustentabilidade no pulmão do mundo, aqui no Brasil. Sendo o Brasil, falar de sustentabilidade sendo o Brasil às vezes você está ali numa posição de conforto, mas também numa posição de que os olhos do mundo estão todos virados para você te observando. E sediar uma COP no Brasil, eu acredito que seja um momento oportuno para a gente mostrar o que o Brasil tem tentado fazer para que isso dê certo, mas também é um momento que a gente tem para fazer das críticas, para a gente fazer a observação de como o nosso sistema tem funcionado e como é que a gente está tentando gerenciar essas questões aqui no Brasil, e o mundo vai estar olhando para a gente. Com certeza. Essa sexta reunião da Assembleia da ONU para o Meio Ambiente, ela aconteceu entre 26 de fevereiro e 1º de março, e teve representantes de 190 países nessa discussão que aconteceu lá em Nairobi, no Quênia. A delegação brasileira ela foi chefiada pelo secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobiano, que destacou a prioridade dessa agenda socioambiental e climática para o governo federal aqui no Brasil e para a presidência brasileira no G20. As decisões que foram tomadas nessa reunião vão facilitar uma resposta conjunta aos chefes planetários, afinal de contas nós tivemos representantes de 190 países. É uma representação bem significativa. Um dos 15 grupos de trabalho do G20 sobre a presidência do Brasil é o grupo de trabalho de sustentabilidade ambiental e climática, que é coordenado pelos Ministérios do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e também pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, existe uma iniciativa em bioeconomia, uma força-tarefa inédita
para que o Brasil ele encabece essa mobilização global contra a mudança do clima. Então, esses debates, eles acabam ajudando na construção do que será a COP30. Então, é como se fosse um spoiler do que vai acontecer na COP30. É o treinamento ali, a formação para a COP30, né? Onde começam ali já a prever essas discussões que serão tomadas dentro da COP, a amadurecer esses assuntos. E ali, além do Ministério do Meio Ambiente, Priscila, você vê que a gente tem o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, né? E nas relações internacionais, puxando a minha área um pouquinho, e trabalhando com os negócios internacionais, as relações internacionais e a sustentabilidade, a gente vê que como uma coisa, sempre em uma escala global, questões ambientais é sempre em escala global, porque um dano ambiental, de certa forma, não vai atingir diretamente a todos, mas existe essa alteração. E quando você altera ali essa biodiversidade, ou quando você altera o funcionamento, você vai causando isso em cadeia e outras pessoas vão sofrer. É como a sabedoria popular fala, né? Um sopro que você dá no Brasil vira um tufão lá no Japão. Ele chega lá. Então a gente precisa fazer essa observação e também ver como o Brasil tem se comportado, né, nas suas relações exteriores, falando dessa vez sobre o meio ambiente. A gente já não tem uma postura negacionista. Então tem sido um discurso de independência, um discurso de que a gente está aqui para enfrentar essas questões. E é interessante ver o Brasil se destacar nesse cenário, como ter se destacado em tantos outros, mas a gente como um país com grande potencial, né, com essa biodiversidade interior, um potencial de sustentabilidade, eu acredito que a gente tem muito a ganhar participando dessas discussões e promovendo e mudando a realidade externa do nosso país para servir como um exemplo para o mundo no geral. Com certeza. E seguindo aí esse protagonismo do Brasil no cenário internacional, a gente traz mais uma notícia aqui para vocês, que é que o Brasil ele busca capital estrangeiro para financiar essa transformação ecológica que é necessária. O país ele pretende aderir a modelos produtivos mais sustentáveis e, para isso, precisa desse capital externo para apoiar essa evolução. Um dos eixos do Plano de Transformação Ecológica, que foi lançado em 2023 pelo governo federal para a transição dos meios produtivos para alguns modelos mais sustentáveis, reúne políticas públicas que viabilizarão financeiramente a estratégia, né? São ações que já estão em andamento, como a emissão de títulos sustentáveis e reforço do Fundo Clima, ou estão prestes a serem implementadas, como o mercado de carbono, que tem sido discutido com frequência no Brasil agora, e a criação do imposto seletivo, que promete uma estrutura econômica com vantagens para essa mudança. É interessante quando a gente pensa nessa mudança de cenário, Kaique, porque a gente, né, na Ecolev, que trabalha diretamente com essas questões de sustentabilidade, principalmente voltado para a gestão de resíduos sólidos, a gente percebe que o discurso ele vai mudando ao longo do tempo. Esse ano a gente faz 5 anos de Ecolev. Então a gente tem acompanhado essa trajetória. E antes o discurso era assim, não, a gente sabe que vai alterar, vai prorrogar ainda mais o prazo, por exemplo, para o fechamento dos lixões nas cidades, né? Mas com essa discussão do mercado de carbono, do imposto seletivo e outras questões ligadas ao financiamento das ações socioambientais do país, a gente percebe que até a postura dos cidadãos já mudou, né? Eles não acreditam mais que vai existir essa prorrogação e eles estão começando a cobrar isso do poder público. Sim. Né? E isso mostra, de fato, uma mudança no comportamento que vem também desse respaldo da política pública. Né? Não dá para eu exigir que as pessoas da minha casa façam coleta seletiva, por exemplo, se não existe uma política pública para recolhimento desse material. Né? A mesma coisa acontece em âmbito nacional. Né? Então a gente tem visto o país tomando iniciativas em relação ao financiamento desses títulos sustentáveis e outras ações. Então o cidadão que acompanha esse cenário político, né, na construção de políticas públicas, ele começa a despertar para isso também. Né? E é bom quando a gente percebe isso, porque dá aquela sensação de esperança. Sim, sim. Né? A gente começa aqui o Giro Sustentável falando sobre esse alerta vermelho da ONU,
mas a gente tem essa sensação de esperança por ver o Brasil como um protagonista nesse cenário também. A gente vai oscilando, né, nessa questão de, olha, surgiu uma esperança ali, mas já existe um estrago muito grande feito por esse lado. Você falou sobre despertar, Priscila, e acho que um dos melhores métodos, eu acredito que o resultado dessas pessoas acordando para essas temáticas agora seja a educação, especificamente a educação ambiental, que trabalhar com a educação ambiental é trazer essa consciência, né, essa criticidade para o indivíduo, para que ele consiga fazer essas observações e começar a cobrar o poder público, tanto no município, porque como é que a gente vai lidar com a gestão dos lixões e na esfera estadual, esfera federal. Então eu acredito que a educação acabe mexendo bastante com essa engrenagem, né, que é trabalhar sobre a sustentabilidade e sobre o imaginário, né, individual de cada um, sobre o que imagina e pretende ali para uma vida mais ecologicamente correta, né, viável. E mas por um lado, a primeira emissão dos chamados títulos verdes, no valor de 2 bilhões, despertou interesse de investidores em larga escala, em sua maioria da Europa e América do Norte. O governo federal reconhece que a participação do capital privado internacional na transformação ecológica ainda é um desafio, evidenciado pelas características econômicas de um país em desenvolvimento. Uma moeda sem estabilidade, ainda com essa falta de segurança para investimentos a longo prazo, e o alto custo do crédito são barreiras a serem superadas para que o plano possa ser economicamente sustentável. Pois é, não dá para a gente falar sobre sustentabilidade ambiental sem pensar no tripé da sustentabilidade, que envolve também o social e o econômico, né? Então, essa instabilidade econômica do Brasil segura um pouco esses investimentos privados, né? E essa foi uma das grandes discussões dos títulos verdes na última COP, né? Como que essas empresas elas vão investir e ter a garantia de que elas vão ter o retorno desse investimento se a economia do Brasil ela é tão instável, né? Então aí fica também o desafio para o Brasil, né? Para o Ministério da Fazenda, para o governo de modo geral, né? De criar essa estabilidade mínima necessária para que esses investimentos eles possam acontecer. Exatamente. Segundo esses dados do Ministério da Fazenda, no Brasil, apenas 6% dos recursos destinados a financiamento de longo prazo para as iniciativas sustentáveis têm origem do setor privado. Né? No balanço dos países emergentes, essa participação chega a 14%. Mais que o dobro, né? Sim, mas parece insignificante quando comparado aos investimentos nesse tipo de iniciativa nos países desenvolvidos, onde o capital privado garante 81% dos financiamentos de longo prazo no setor. Dá pra gente perceber uma diferença aí, Kaique, de mentalidade. Sim. Né? É o que a gente fala aqui sobre novos hábitos. Quando a gente pensa nesse contexto do desenvolvimento da nação, a gente percebe que aquelas nações mais desenvolvidas, elas já estão com um olhar mais atento para as questões de sustentabilidade. Então fica aqui o desafio também para nós brasileiros. Nós não precisamos esperar o governo desenvolver as suas políticas de sustentabilidade. Nós, cidadãos, podemos nos espelhar nos cidadãos dos países mais desenvolvidos para buscar lutar por essas políticas públicas. Nós, cidadãos e empresários, né? Os empresários brasileiros precisam começar a despertar essa visão da sustentabilidade para esse tipo de projeto, esse tipo de financiamento, esse tipo de investimento, né? Sim, com certeza. A visão do empresário brasileiro precisa ser amadurecida nessa perspectiva ainda. E para a ministra Marina, essas barreiras elas precisam cair para que se possa cumprir uma agenda que garantirá o equilíbrio do planeta e a manutenção da vida. O G20, né, o grupo das 20 maiores economias do mundo, ele é detentor de 80% dos recursos da economia global, tanto recurso financeiro como recurso tecnológico e humano, e de altíssima qualidade, mas também o G20 tem mais de 80%, né, das emissões de CO2. Portanto, se fizermos a correta integração entre esforços do setor público e o esforço do setor privado, a gente pode fazer a diferença, né? Com certeza, e a gente percebe que, de fato, existe essa correlação, né? A proporcionalidade inversa. Né? Quem mais se desenvolve é quem mais polui. Né? Então, a gente tem hoje a possibilidade do desenvolvimento sustentável alavancar o Brasil. Sim. Porque nós temos grande potencial de desenvolvimento e temos também, né, uma riqueza de elementos naturais que nos fazem despontar nesse contexto de sustentabilidade ambiental.
né? Então, essa é uma notícia que a gente traz para trazer esperança mesmo para as pessoas, né, diante desse cenário que muitas vezes é desanimador. Mas nem só de esperança também a gente trabalha dentro da sustentabilidade, né, Priscila? Tem uma notícia do G1 Globo que mais de 60% das áreas da Amazônia em regeneração voltaram a ser desmatadas, apontam os dados inéditos do INPE. De acordo com o levantamento dos últimos 15 anos, né, que o G1 teve acesso com exclusividade, mostra que o bioma amazônico ele consegue se regenerar naturalmente, mas o desmatamento ele volta a destruir áreas que já foram recuperadas, e isso realmente é preocupante, né, porque mostra que de fato a Amazônia está em perigo com esse desmatamento. Mais de 60% precisa dessas áreas desmatadas na Amazônia que conseguiram se recuperar em um período de 15 anos foram novamente devastadas, apontam esse levantamento inédito do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. E os dados, né, que foram acessados pelo G1 com essa exclusividade. E a análise do Instituto constata ainda que, ao longo desses anos, a proporção entre o que foi destruído e o que vem se regenerando tem ficado cada vez menor. É interessante que esses dados eles foram analisados num período entre 2008 e 2022. Né? A gente não vai entrar aqui em nenhuma celeuma político-partidária nem ideológica, mas a gente percebe que esse período de 2008 a 2022 ele passa por diversas transições de governo entre direita e esquerda, né? E o que fica para a gente é que esse período, apesar de ter existido tanto a direita quanto a esquerda à frente do nosso país, demonstra mais destruição. Então, a gente não pode, né, nesse momento aqui, claro, fazer nenhum tipo de associação político-partidária nem ideológica, mas os dados não mentem. Né? Nós não estamos criando aqui nenhum tipo de celeuma político-partidária, nós estamos apresentando os dados. E eles são claros, né, em mostrar que o que foi destruído é maior, do que o que vem sendo regenerado. Em 2018, por exemplo, essa taxa de desmatamento era de 24%. Nos anos seguintes, o número vem aumentando, né, do desmatamento. E essa correlação entre desmatamento e recuperação vem diminuindo, chegando aí essa correlação em 2022 a 22% apenas. Então, a gente teve uma queda de 24% dessa correlação para 22%. E os especialistas eles explicam que esse índice vem caindo principalmente por causa da alta do desmatamento entre os anos de 2020 e 2021, que foi um período de pandemia. Sim. Então, a gente não sabe se existe alguma correlação aí entre a pandemia e esse ritmo de desmatamento, mas o fato é que foram anos que não só devastaram a nossa saúde pública, né, mas também desmataram o meio ambiente. Exatamente. Cláudio Almeida, que é o coordenador do programa de monitoramento de biomas do Instituto e também é o líder do estudo, disse que o ritmo do desmatamento reduziu, mas ele ainda é uma realidade. E preservar a resposta da floresta contra o que a ação humana faz ou fez é essencial. A gente precisa proteger a vegetação secundária para proteger a biodiversidade da floresta. Zé, e a gente sabe que isso não é papo de ecochato, né, Kaique? A gente sabe que, apesar de existirem hoje algumas políticas públicas, né, em âmbito global mesmo, que buscam a preservação da Amazônia, né, é algo que precisa, como você falou, estar na cabeça dos empresários, né, do agro, dos empresários da tecnologia, da inovação, né, e de modo geral, nas políticas públicas voltadas para o empreendedorismo, trazer essa temática do empreendedorismo sustentável, né, porque só assim, com a educação de fato dessas pessoas, é que a gente vai conseguir melhorar esses números que a gente tem no nosso país, né? Mas falando em política pública, né, falando em melhorar e parar para pensar um pouco no desenvolvimento sustentável, a gente tem uma notícia do Canal Rural, que é o plano ABC+, da Bahia.
é anunciado para impulsionar o agro sustentável, Priscila. O lançamento oficial está marcado para ocorrer durante a Bahia Farm Show, entre os dias 11 e 15 de junho, lá em Luiz Eduardo Magalhães. Muito bom saber disso, né? A gente acabou de falar aqui sobre o agro, né? Que o agro ele precisa se tornar mais sustentável e, de fato, a nossa Bahia também desponta nisso, né? Isso, e se destacando aí no Brasil, o governo da Bahia anunciou nessa segunda-feira, no dia 18, o plano ABC Mais Bahia, e a medida tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento sustentável da agropecuária baiana, priorizando a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas. O documento, que envolve 25 instituições do Grupo Gestor Estadual do Plano de Agricultura de Baixo Carbono, foi publicado no Diário Oficial na última quarta-feira, no dia 13, por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura. De acordo com a pasta, né, a gente tem esse lançamento oficial que vai acontecer em Luiz Eduardo Magalhães, na região oeste do estado, que é uma região que desponta na agropecuária do nosso estado e é referência mundial, né, entre os dias 11 e 15 de junho. Então a gente vê aí a Bahia realmente despontando nesse cenário. O documento do plano ele pode ser acessado nos canais do governo do estado da Bahia, né, e vale a pena, você que se interessa por essas questões de agropecuária, você que se interessa também por sustentabilidade, conhecer mais sobre esse plano, para que você entenda como que o governo do estado ele está fomentando essas iniciativas, né? Através dessa portaria, né, estabelecemos metas ambiciosas para a recuperação de áreas degradadas, a adoção de sistemas sustentáveis de produção e uso de tecnologias inovadoras. O governo do estado assume o compromisso com o futuro sustentável da agropecuária baiana, no combate aos efeitos das mudanças climáticas, enfatizou o secretário da Agricultura, o Alisson Torres. Então a gente realmente espera que isso dê certo, né? E que acima do intuito do governo de fomentar essas políticas, que os empreendedores, né, da agropecuária, eles se engajem com essas iniciativas para poder melhorar. A gente sabe que hoje a pecuária ostensiva ela é uma das grandes poluidoras, né, está ali equiparada à poluição dos lixões a céu aberto, né, então ao mesmo tempo que a gente desponta na agropecuária aqui na Bahia, a gente tem esse outro contraponto que é a poluição, né, por meio da produção agropecuária. Então buscar iniciativas mais sustentáveis vão com certeza nos ajudar a despontar nessa agropecuária sustentável. Para que a gente seja agora conhecido, né, como um estado que trabalha de forma mais sustentável, né, que produza, mas que produza de forma sustentável. E falando ainda nessas iniciativas e nessa ideia de incentivo, o programa, uma notícia do Estadão, fala sobre o programa que incentiva fazendeiros a criarem reservas ambientais particulares aqui no estado da Bahia. O estado já possui 55 reservas particulares em 16 cidades, e o modelo torna a área mais atrativa para o turismo ambiental e atividades educativas e pesquisas científicas. E a gente sabe aí, né, que ao longo do tempo a gente vem percebendo o quanto essa iniciativa das áreas de proteção particulares, né, elas são algo inovador. Porque imagine você ter a sua fazenda e você dizer, não, eu preciso ter a reserva legal, ali dos 20% de área, mas para além da reserva legal, eu vou separar mais área para fazer essa área de proteção ambiental, né, que é o que a gente chama de RPPI, né, que são as reservas particulares de proteção ambiental. Então, isso foi lançado pelo Ministério. Essa iniciativa ela foi lançada pelo projeto Biomas, na verdade, né, em 2022 e tem crescido, né, já sendo abraçada aí pelo governo estadual. Essa ação, que é desenvolvida em parceria com os institutos Água Boa, Inamata e a Fundação José Silveira, ela quer envolver os donos dessas terras na conservação da biodiversidade e aprimorar o acompanhamento dos biomas, né, a partir, por exemplo, de câmeras de monitoramento.
A riqueza estadual e a necessidade de mantê-la viva justificam o projeto. A Bahia é o único estado brasileiro que tem 5 biomas: Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Costeiro e Marinho. E já tem 55 RPPNs, como a Priscila falou, e em 16 cidades. Somadas, elas resultam em 45 mil hectares protegidos. A gente já tem isso aí de proteção no estado da Bahia. Pois é, mais uma referência positiva para o nosso estado. E por falar em referência positiva, a gente vai aqui para a nossa última notícia, que mostra que as atividades relacionadas ao meio ambiente já respondem a 60% do faturamento do turismo, não só na Bahia, mas no Brasil. Foi realizada uma pesquisa pelo Sebrae e apresentada na FIDI, que é uma feira internacional, e ela mostra que 2 em cada 3 empresas do setor já atuam com o ecoturismo. A gente sabe que tirar férias e recarregar as energias em contato com o meio ambiente nos traz incontáveis benefícios. Isso tem se tornado uma prática em diversos destinos turísticos brasileiros, principalmente aqui na Bahia. Esse é o comentário que eu ia fazer, porque apesar de ser uma notícia nacional, ela é uma notícia que se correlaciona muito bem com a nossa região, mais especificamente também a nossa região sul da Bahia, esse eixo que a gente vive aqui, porque quando a gente fala de turismo e sustentabilidade, a região sul da Bahia consegue dar um show e trazer algumas ideias e inspirar novas ideias. Há muito do que evoluir, há muito a se discutir sobre o turismo ambiental no sul da Bahia, mas a gente, com essas áreas de preservação e com essa parte de mata ainda preservada, a gente consegue se destacar nesse cenário e tornar esse turismo de contato com a natureza, dessa conexão, uma coisa mais viável. Com certeza. A coordenadora de turismo do Sebrae, Ana Clévia Guerreiro, diz que a pesquisa mostra um resultado expressivo que nos possibilita promover ainda mais o ecoturismo entre os pequenos negócios e orientar as políticas públicas para os próximos anos com ações mais assertivas. Então você que é do setor de turismo, já fica ligado aí, porque se você ainda não começou a desenvolver iniciativas sustentáveis no seu negócio, você vai ficar para trás. Então, aproveita aí, o Sebrae ele tem se envolvido bastante com essas políticas de ecoturismo, e com certeza é um apoio muito importante para esse desenvolvimento. E, para fechar aqui com chave de ouro, hoje é o nosso Dia Mundial da Água. E aí a gente preparou mais um minutinho. A gente se despede aqui já de vocês, antes de chamar o nosso minutinho, e quer convidar vocês para a próxima semana, o nosso próximo Giro Sustentável. A gente fica por aqui e agradece por vocês terem acompanhado até aqui. E a gente se encontra na próxima semana com mais um Giro Sustentável. Espero que vocês gostem do nosso próximo minutinho, que é sobre o Dia Mundial da Água. Então, tchau, tchau e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Rafa, roda aí um minutinho sobre o Dia Mundial da Água. Você sabia que 22 de março é o Dia Mundial da Água? Não? Então me dá um minutinho que eu te explico. O Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, é uma data estabelecida pela ONU para conscientizar sobre a importância da água e iniciar ações para enfrentar a crise global de água e saneamento. No Brasil, o tema do Dia Mundial da Água de 2024 é A Água nos une, o clima nos move, destacando a necessidade de gestão integrada dos recursos hídricos para enfrentar os desafios climáticos. A celebração no Brasil também envolve a Jornada da Água, que inclui uma série de atividades, campanhas e eventos ao longo do ano, para sensibilizar a sociedade e os membros da administração pública sobre a importância da água e sua relação com as mudanças climáticas. Este tema reflete a realidade brasileira, onde, segundo estudos, milhões ainda vivem sem acesso à água potável e saneamento adequado. A água é um recurso vital que conecta todos os aspectos da vida, e o Dia Mundial da Água serve como um lembrete da responsabilidade coletiva de cuidar desse bem precioso e garantir sua sustentabilidade para gerações futuras. E aí, gostou do conteúdo? Então continue me seguindo, porque esses e outros assuntos a gente continua tratando nos próximos minutinhos, tá certo? Até!
Ok, pessoal. Bom, por hoje é só. O tempo já estourou aqui, não vai dar tempo para mais nada. Um bom final de semana para todo mundo, tá certo? Segunda-feira estaremos aqui a partir das 10 da manhã, ao vivo, se Deus quiser. Até lá.